Pessoal, tudo bom? Continuando os nossos estudos, hoje vamos tratar da missão do homem inteligente na Terra. Vamos, vamos começar pelo princípio da nossa criação para a gente entender como foi a evolução da nossa inteligência. Deus criou no universo o princípio material, tendo como fluido cósmico universal a matéria primeira, é a base de todas as outras, está na formação de todas as outras. Lembrando que matéria para nós é energia condensada. E também Deus criou o princípio inteligente, o elemento inteligente, né, que vai com a sua evolução culminar no espírito. Então nós somos formados de espírito e matéria, que é o nosso corpo, e do perispírito, que é composto no intermediário entre o espírito e a matéria. Então nós vamos verificar que a evolução do princípio inteligente, quando Deus criou o princípio inteligente, ele deu a Jesus a responsabilidade de nos orientar nessa evolução. Então o planeta estava ainda acabando a sua formação, os oceanos ainda quentes, né, aquecidos, e Deus entregou, né, centelha dos nossos espíritos, esse princípio inteligente, a fim de que Jesus orientasse tanto o nosso crescimento físico, perispiritual e espiritual. Então, Jesus, junto, que é um espírito co-criador, que ajuda Deus na criação do universo, na organização, junto com a sua equipe, ele passou a nos monitorar e orientar. Então, aquele princípio inteligente foi criado simples, ou seja, não tinha corpo, não tinha perispírito ainda. Foi formando o corpo mental até chegar no perispírito ao longo do processo de milhões de anos. E também, por que ignorante? É que tinha em si, nosso elemento, nosso princípio inteligente, tinha em si os germes da inteligência e do amor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para serem desenvolvidos, estavam lá. Então, nós começamos com um ser muito simples, né? Vamos colocar ali uma bactéria, um vírus, né? E encarnamos no reino mineral. Após muitos anos, né, milhões de anos, nós estamos reencarnando no ser vegetal, no reino vegetal, no reino animal, no reino elemental, que nós vamos falar mais para frente um pouco, no reino que estamos hoje, hominal, e vamos chegar ao reino angelical, dos espíritos puros. Essas são as leis de Deus, esse é o intuito de Deus, que nós saiamos de princípio inteligente simples, em sua composição ignorante, para que possamos, através das reencarnações, nos vários reinos, chegar à evolução plena, total, que nos é cabido. Então, nós vamos, a nossa evolução, o ser vai evoluindo em vários níveis. Por exemplo, nós não só evoluímos, conforme nós vamos evoluindo nosso espírito, essa centelha, nós fomos formando ao redor de nós o nosso perispírito até o momento que está hoje, né? E o nosso corpo foi se diferenciando, foi aprendendo os automatismos e hoje estamos da forma que somos hoje, né? Vamos abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre os seres elementais, que dá um pouco de polêmica. São criaturas com a consciência instintiva em desenvolvimento. Eles estão no caminho da humanização. Então nós temos ali como seres elementais gnomos, fadas, mas na verdade assim a imaginação do homem trouxe imagens deles, né? Mas na verdade são seres que existem numa transição entre o reino animal e o reino hominal. Então eles são criaturas simples. No livro Libertação, página 60, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, o instrutor de André Luiz, o Gúbio, colocou eles como se fossem seres que se situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide, né, do macaco, e a ideia simples do homem primitivo da floresta, uma mente infantil. São espíritos que eles trabalham, né, eles trabalham ligados aos fenômenos da natureza, às
as matas, os oceanos, o ar, né, o fogo, e que eles estão em aprendizado para se tornar, né, humanizado. Tá? Então, realmente, nós temos esse estágio. O princípio é inteligente, então ele evolui. Né? Então, por quê? Por que é interessante essa evolução? Porque a gente vai aprendendo nos vários reinos o automatismo no nosso organismo. Por exemplo, eu respiro, eu não preciso pensar em respirar. O coração bate, não precisa ficar com atenção plena. Né? Então, nós vamos adquirindo isso ao longo das nossas existências. Lembra, nós nascemos simples e ignorantes, fomos criados. Então, no mineral, aprende a atração, né, das células. No vegetal, a sensibilização e a memória. O animal, ele vai desenvolvendo o instinto, a fala, um raciocínio fragmentado, pensamentos fragmentados, né? E o elemental também, ele desenvolve o raciocínio fragmentado, né, que ele já herdou do animal, e simples. E eles trabalham. O hominal, nós ganhamos a razão. Mas o que nós ganhamos com a razão, né? A nossa inteligência, o nosso pensamento já é contínuo. O nosso sentimento, a emoção que vai evoluindo para o sentimento, a nossa força de vontade para agir. E o importante, o nosso livre-arbítrio, a partir da razão, né, no ser hominal, no reino nominal, a gente passa a ter responsabilidade perante os nossos. Aí nós não vamos mais agir como no instinto como os animais, para conservação, para procriação. Nós vamos agir em criações, sabendo o que nós fazemos, em raciocínios. Né? Então, nós passamos a ter a responsabilidade. E após isso, o homem ainda vai desenvolver daqui para frente a intuição, e nós chegamos aos seres angelicais, que têm sabedoria, não só inteligência, mas sabedoria e bondades. Então, veja bem que as leis divinas são leis para evolução do ser e dos componentes que compõem o ser, nossos corpos, espírito, nosso planeta vai acompanhar a nossa evolução. Então, a nossa inteligência, ela também vai sendo gradual. E a inteligência, propriamente dita, começa quando o ser passa a emitir pensamentos contínuos. Olha aí a evolução do primata, como ele se deu, né? Eles têm o cérebro, os setores, eles não se comunicam, então os pensamentos são mais fragmentados. O ser humano, há uma comunicação cerebral entre si, há uma evolução do córtex frontal, né? E a gente passou a não fazer as coisas por instinto, mas passamos a ter uma ação consciente, uma responsabilidade, um trabalho com propósito e não instintivo, certo? Então, vamos, diante disso, a gente viu a evolução do nosso ser, perguntar o que é inteligência. Os espíritos dizem que é um atributo, algo que o espírito carrega em si, né? Que ele pode desenvolver, assim como o sentimento. E hoje em dia, a inteligência não é mais definida só pelos cálculos, que antes era definida pelo QI, né? O coeficiente de inteligência, quanto que a pessoa conseguia resolver problemas, né? Seja matemáticos, problemas que aconteciam ao seu redor. Hoje, a inteligência pode ser definida como a capacidade de compreender, aprender e adaptar-se ao meio. E a gente sabe que a inteligência se exterioriza através das redes neurais, os neurônios, as redes de neurônios, que são estimulados pelo pensamento do espírito. Então, vem do espírito, né? E o cérebro exterioriza, né? Através dos vários órgãos. E hoje em dia, não se pensa só nessa inteligência matemática, né? Lógico, matemática seria quantificar, avaliar, né? De cálculos de resolução de problemas. Sabe-se que tem várias inteligências, como a interpessoal, que é entender os sentimentos e motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. A intrapessoal, que é entender os próprios sentimentos e desejos. A espacial, que é perceber o mundo tridimensionalmente,
as dimensões, aquela pessoa que se situa bem nos lugares, sabe as direções, né? A linguística, que é a inteligência de lidar criativamente com palavras e símbolos, a musical e outras mais, né? A existencial, que é questionar o sentido da vida e da morte. Às vezes a pessoa é super inteligente, mas ela não passa bem diante de uma morte, então diante de um problema. Então tem pessoas que passam muito bem, elas conseguem se relacionar bem, isso é um tipo de inteligência, elas conseguem assimilar de uma forma melhor acontecimentos na vida, né? Sair de problemas de uma forma melhor. Né? Então, hoje, são vários leques, são muito mais do que esses que estão aqui, são vários tipos de inteligências que são consideradas. E o desenvolvimento das nossas inteligências, ela se dá através das reencarnações. Cada reencarnação nós vamos desenvolvendo algo, ou aprimorando aquilo que já temos. Então temos vários tipos de experiência que nos levam a desenvolver capacidades, o pensamento, os sentimentos em nós. E a inteligência, ela não pode sim ser considerada sozinha. Veja que Deus nos deu a inteligência e nos deu o amor, né? Então, os espíritos falam que são duas asas que se elevará, com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, só com a inteligência a gente não consegue. Só com a moralidade também não. A parte intelectual, aqui quem nos diz, né, no Consolador, a questão 204, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Xavier, fala: a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das existências. Ou seja, se a gente tiver só com a parte intelectual, não desenvolver a parte moral, a gente pode cair. É o que está acontecendo hoje no nosso mundo. Desenvolveu bastante a parte intelectual, parte atômica, as bombas, mas a moralidade não seguiu junto. Então a gente tem quedas, tem guerras, tem desumanidades, né, conflitos, né? Enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Porque nos mundos felizes, mundos celestes, a suprema felicidade só é usufruída pelos espíritos puros depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Então não basta ter progredido apenas em inteligência, tem moralidade também. Aí nós vamos ter felicidade. E aí a gente vai pensar de que maneira a inteligência deve ser utilizada. Já que a gente está aqui, é uma ferramenta, é um atributo nosso, assim como nós temos que pensar como estamos, a visão é uma ferramenta, a fala, os ouvidos, mas a inteligência é algo que nos impulsiona, que move o mundo. A gente deve utilizar. A gente vai saber mais ou menos pela razão de que ela foi concedida. Os espíritos nos disseram que a inteligência foi concedida para a prática do bem. Veja que Deus, o universo, as leis são leis de amor, caridade, justiça, sabedoria. Deus é perfeito. Então ele não nos deu um atributo para o mal. A inteligência também é para ser direcionada para o bem. A gente que acaba direcionando para outros caminhos. O bom uso da inteligência. Nossa evolução intelectual não ocorreu para que nos tornássemos dominadores, mas servidores. Olha lá, a gente tem que usar a inteligência para ajudar o planeta. Né? Então, assim, a gente tem que pôr a inteligência para isso, para o bem. É isso que Deus deu. Ensinar aquele que não sabe, às vezes na sala de aula, um irmão, uma pessoa do lado da gente que tem um pouco mais de dificuldade, às vezes é um espírito mais novo, ou que veio com aprovação intelectual nessa existência, de não ter muito desenvolvida, não poder desenvolver muito a inteligência. A gente está aqui para ajudar. Pense que nós somos, pense nos animais, nós somos os deuses dos animais. Deus colocou a gente, já que a gente tem inteligência, para cuidar do planeta, cuidar das pessoas, cuidar das plantas. E a gente tem que ver o que a gente está fazendo com isso. E aí, quando a gente vai falar dos homens da ciência, aquela pessoa que sabe mais,
Então a inteligência é maior. Qual é o dever natural daquele que sabe mais? O dever, o homem inteligente no mundo é conduzir a humanidade para Deus. Despertar nos seres humanos o gosto de servir, o respeito à natureza, o sentimento da existência de Deus. Vamos pensar, será que nossos cientistas, os homens de saber, as pessoas de saber, estão fazendo isso em nosso mundo? Vamos pensar, tem mais livros bons que dão ânimo e coragem, uma pessoa, um escritor, tem a inteligência linguística. Como ele está usando? Eu vou escrever um livro para ajudar as pessoas ou vou escrever um livro para incentivar o terror nas pessoas, livros de terror, né? Filmes de terror, músicas agressivas. A gente precisa pensar, eu estou emitindo para os outros? Eu estou fazendo uma pessoa se erguer ou eu estou fazendo uma pessoa ficar mais revoltada? Vamos pensar se eu estou representando uma classe, uma comunidade de pessoas que pensam assim. Sim, mas eu posso representá-las, mas incentivá-las para cima e não para baixo. Nossos cientistas, eles estão fazendo vacinas, que maravilha, usando em prol do semelhante o conhecimento. Né? Mas já fizeram bombas atômicas que foram utilizadas para matar. Então, o que envolve muito é o orgulho e a vaidade. Fizeram a pergunta: por que os homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se elevar a Deus? Os homens muito inteligentes, né? A maioria nega a Deus. Responderam os espíritos: porque em função do autoconceito que fazem de si próprios, consideram as coisas divinas indignas de lhes merecer atenção. Os orgulhosos tomam a inteligência que possui como medida da inteligência universal. A gente acha que a gente sabe muito. E agora vamos puxar para nós. Que tipo que nós temos feito com a inteligência, a cultura que nós adquirimos através dos nossos cursos, em favor ou através do espiritismo, em favor da comunidade onde estamos inseridos? O que nós temos feito? O que a gente está gerando de bem ao próximo? O que eu vou fazer? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista, eu quero ser ator, né? Um diretor. O que eu vou fazer? Eu quero ser um professor. O que eu vou fazer com isso? Eu só vou lá ganhar meu dinheiro e só? Não, a gente tem que pensar o que eu posso com o meu conhecimento, com o meu talento. Né? A inteligência é um talento. O que eu posso acrescentar no mundo? Não precisa ser uma revolução no mundo, mas ajudando meus alunos, ele que é professor, né? Fazendo atividades que venham a amparar o próximo, voltado à felicidade, ao conforto das pessoas necessitadas e à humanidade em geral, fazendo cada um a sua parte naquilo onde Deus colocou. Deus nos colocou para o mundo, colocou naquela sociedade, naquela família, naquele ambiente de trabalho. É ali que as coisas vão chegar para a gente doar o melhor de nós. Então, a gente já usou muito indevidamente a inteligência. O homem aproveitou a inteligência para promover guerras, para iludir as pessoas, usou em proveito próprio, para o domínio. Quantos que dominou ao longo da nossa história, o domínio de romanos. Hoje em dia a gente vê o domínio em alguns países, colocando a população numa pobreza extrema, usou para derrubar. Vemos hoje em dia as fake news, a pessoa inventa da cabeça, para confundir, para ter um proveito próprio. Golpes financeiros, a pessoa ficou sem dinheiro, por causa da pandemia, os problemas, a pessoa foi aplicar golpe em velhinhos, golpe em pessoas boa vontade, pelo WhatsApp, né? Pegando pessoas na rua, golpe da loteria. Então, olha só que podia estar pensando formas de ajudar a promover as pessoas, não, mas formas de ter um proveito próprio, né? Subjugando o mais fraco,
fazendo leis trabalhistas que as pessoas precisam trabalhar exaustivamente, né, sem reconhecer através da remuneração. Criar mecanismos que matam com maior eficácia, bombas atômicas, essas armas. E é como eu disse, as obras literárias, o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo numa música, num filme, né? Aquilo que ajuda, está acrescentando. A gente vê músicas que levam as pessoas à delinquência, a comportamentos ruins. A gente precisa pensar muito. Então a gente tem que pensar naquele que foi o exemplo maior. Ele era o governador, ele ajudou a construir esse planeta, ele nos pegou como princípios inteligentes e nos norteou a nossa evolução. E ele veio servir, nos ajudar, nos transmitir as leis divinas, ajudou pessoas que estavam com problemas de saúde, escutou, transmitiu. E ele não veio, não quis nada, ele não veio num trono, ele veio sim, não precisou de nada, não tinha nada, certo? Então nós por muito tempo, vamos ver a nossa história, a gente começou a dar valor à força, né? Menosprezando mente e coração. Nós vemos o resultado: povo selvagem, costumes bárbaros, né? Sociedades, dificuldades, né? Corrompidas. Depois nós resolvemos que a solução estava na ciência materialista. Desenvolveu-se a inteligência, descuidando do sentimento. Resultado: materialismo, costumes difíceis que se criou. Hoje a gente é dependente de quereres, eu quero, eu preciso. Forma-se, o que formou-se? Necessidades que nós não temos. Olha, eu preciso de um carro novo. Olha, eu preciso daquele shampoo. Pessoas usam a inteligência para fazer propagandas e criar necessidades que nós não temos, não precisamos. Olha só o que o consumismo, a sociedade materialista tornou para nós, o mundo que nós estamos vivendo, né? Está exaurindo o planeta e tendo todos esses problemas que estamos tendo. Então agora chegou a vez da gente render ao sentimento, ao amor. É ciência com amor, ciência e religião juntas. A gente precisa disso. Usar a força de vontade, não a força para forçar o próximo. Então nós possamos nos mirar em Jesus, que veio fazer a sua revolução em silêncio, com amor. Ele veio para curar almas. Não queria saber quem estava no poder, não queria saber de quem eram os impostos. Ele veio para curar, porque uma vez que a gente se cura, tudo ao redor se modifica, o mundo se modifica. É isso aí, pessoal. Um beijo, fiquem em paz. Tchau!